Eu sou Daniel Nonato. Nasci num tempo que dizia que já era tarde. Obrigado a você pela sua presença, pela sua paciência, pela sua audiência. Os sinais disseram não vai dar fruto. Isso aí já passou, mas tem semente que só brota quando o barulho cessou. Eu carregava promessas. Caríssimos e caríssimas, o evangelho de hoje, Lucas capítulo 5, versículos 12 ao 16. Primeiro, a gente continua celebrando ainda o tempo da Epifania do Senhor. E a gente também, nesse sentido de período natalino, encerraremos no domingo que vem agora com a liturgia do batismo do Senhor. E a gente olha para a realidade ainda, esses conflitos mundiais, né? O Trump de um lado, o Putin do outro, Xi Jinping do outro. Resumindo, essa trindade mundial aí gerando assuntos, né? E você vê claramente cada um reclamando o seu direito a possuir essa ou aquela país, aquela nação, aquele território. Seja Xi Jinping lá com a Taiwan, né? Também Putin com a Ucrânia e o Donald, né? Querendo aí pegar, né, toda a América do Sul. Tudo sinaliza para isso mesmo, que a intenção dele é encarar toda a América do Sul como parte do espaço estadunidense. E a gente fica admirado. Por que admirado? Porque tem pessoas que concordam. E ontem, eu não comentei nada na abertura, até porque a gente não quer comentar, né? Ontem nós celebramos o famoso, né, famigerado 8 de janeiro. E o Lula ontem vetou. Ele vetou não porque ele quis, porque era obrigação dele vetar. E se fosse você, se fosse o contrário, também não seria vetado? Aí fica o pessoal querendo levantar bandeiras, né? A bandeira, que bandeira? A bandeira do não porque o Lula fez uma coisa errada, que ele não podia ter... Claro que ele pode. Não só pode, como deve. E digo mais a vocês, se o Lula não veta, o STF veta. Aí você vê os nossos queridos deputados de direita passaram 3 anos de mandato falando da famigerada anistia e comparando a anistia do 8 de janeiro com a anistia de 1979. Só que em 79, a anistia era para todos. É isso mesmo. Para um lado e para o outro. Valia tanto para os guerrilheiros ditos de esquerda na cabeça dos tolos, como também valia para os militares que adotaram práticas de torturas impróprias, né, infelizes para com seus irmãos pátrios, porque eles eram contra o sistema de governo da época. Então, a gente, quando entra nessa discussão da anistia irrestrita, senhores, quando tentaram o golpe, na época do governo Juscelino, que Lott entrou e fez o papel dele para que Juscelino assumisse, e depois houve anistia para os militares, foi apenas uma motivação para que em 64 eles tentassem o golpe. Então, por isso, a gente não pode, e eu concordo com quem quiser pensar diferente, eu discordo, quer dizer, e acho que você pode pensar diferente, não tem como a gente aceitar a anistia como algo bom, pois ela corre o risco de ser, né, um veneno contra a nossa querida realidade, pátria mãe Brasil. E vamos nós
para o Evangelho do dia, para que a gente possa celebrar esse dia com a palavra de Deus. Para que Deus nos abençoe. O silêncio às vezes não é castigo, é o jeito mais delicado de Deus falar comigo. O Evangelho de hoje, logo após Jesus sair da sinagoga, e Jesus sai da sinagoga naquele jeito, né, perseguido, condenado, criticado pelo sistema, e essa crítica de Jesus a Jesus, né, porque Jesus ele tem atitudes na sinagoga que questiona uma religiosidade hipócrita, uma religiosidade da aparência, uma religiosidade das teorias, das normativas, de que quem tem direito, quem manda, quem tem autoridade é A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, H, ou seja, quem tem batina, ou quem tem gravata, ou quem carrega a Bíblia embaixo do sovaco. Jesus aqui ele supera isso, porque ao encontrar o leproso, ele traz consigo a seguinte marca: eu quero. A gente, quando quer o bem para alguém, a gente tem que querer do fundo do coração. E Jesus traz nesse evangelho a marca da cura. E ele cura não porque simplesmente ele quer, mas por causa da profundidade do amor que ele carregava no peito. Carrega até hoje, Jesus está vivo. E a gente entra nesse contexto, ainda falando desse amor, né, sem igual, que Jesus tinha para conosco, a gente entra nesse contexto trazendo ainda outro aspecto. O Evangelho de Lucas, ele não situa o local. Mateus geralmente dizia, em tal região, em tal lugar, Jesus estava presente. Mateus sempre se preocupa em dizer em qual lugar Jesus estava, enquanto Lucas não disse aqui nesse Evangelho. Ele só diz que Jesus tem essa necessidade de curar. E também traz um sentido mais amplo, pois Jesus manda o cidadão até o sacerdote para comprovar aquilo que ele tinha feito. Outro dia, conversando com uma pessoa que disse ter ficado curada da cegueira, me chamou, contou a história dela. Eu falei, você já foi no médico fazer exame? Eu não preciso, porque Jesus já me curou. Se Jesus manda o homem, depois dele ter curado a lepra, ir ao sacerdote para comprovar tal cura, porque às vezes nós que recebemos uma graça medicinal, né, uma graça dessa, não queremos ir até Jesus, até o médico, para confirmar a cura. O Evangelho de hoje, ele traz para nós essa cura, não apenas uma cura isolada, mas uma cura que fala de um homem que estava excluído, pois toda a cura de Jesus no Evangelho, que nós podemos citar, não é uma cura qualquer, não é uma cura apenas por show, por milagre, pelo milagre, mas é uma cura que inclui. E por isso também ele manda o cidadão até o sacerdote. Uma das coisas que a pessoa estava proibida naquele contexto era entrar no templo. Uma das coisas que estava proibido também naquele tempo era acessar o espaço religioso. E Jesus, ele não tem vergonha de dizer, vá até o sacerdote. Vai lá, comprove. Seja inserido de novo na vida comunitária. E nós também não devemos ter medo de nos apresentarmos diante do médico, diante da autoridade competente para confirmar nossas curas. O Evangelho de hoje também nos questiona a nossa capacidade de reconhecer aquilo que nós somos. Que a cura ela não é apenas um fenômeno isolado, mas um fenômeno que envolve toda a realidade da comunidade. É uma cura que envolve todos. Que Deus nos abençoe e possa curar nossas lepras, seja qual for, para que sejamos felizes. Eu sou Daniel Nonato. De Deus falar comigo, quando o silêncio floresce, algo em mim vai nascer. Não é força nem sucesso, é só aprender a crer. Quando o silêncio
sinal de Deus pra correr.